Nós vamos meditar na primeira carta de João. Peço que você abra a sua Bíblia. Lá na minha igreja nós estamos meditando na primeira carta de João. Nós iniciamos há pouco tempo uma série de meditações após termos finalizado os nossos estudos em Abacuque. E hoje eu queria que nós estudássemos apenas um versículo dessa carta. Mas vocês vão ver que este único versículo ele é muito rico, como tudo que João faz nessa sua carta. E uma vez que há essa riqueza, essa profundidade dentro desse texto, eu acredito que nós podemos extrair muita coisa, muitas pepitas preciosas para a nossa vida espiritual. 1 João, capítulo 1, nós vamos ler somente o versículo 5. E aí, após a leitura, a gente ora, a gente vai refletir um pouco, fazer uma exposição, uma explicação. Ao final, eu trago algumas lições e nós encerramos com uma nova oração. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do nosso Deus. E esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz e nele não há treva alguma. Senhor nosso Deus, poderoso, que é luz e habita em luz inacessível, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra, louvamos a Ti por essa igreja, pela tão grande salvação que o Senhor proveu, e que nós veremos mais uma vez hoje na Tua palavra. Nós somos gratos porque o Senhor nos incorporou à Tua família, nos concedeu, como esta carta diz, a Tua natureza santa, nos fez co-herdeiros com Cristo. E agora o Senhor tem cuidado de nós, tem nos edificado, nos protegido, nos alertado, exortado. E esse é o nosso pedido nessa noite. Que assim como o Senhor já tem se feito revelar através dos louvores, através da comunhão, que por meio da Tua palavra o Senhor também se revele a nós. E que essa revelação ela possa ser muito mais do que uma mera revelação intelectual. Que o Senhor possa trazer alimento espiritual para as nossas vidas. Que o Senhor possa derramar uma porção dobrada da Tua graça e fazer com que, ao contemplarmos a Tua palavra, possamos ter os olhos espirituais abertos para ver o Senhor. Que possamos sair daqui de fato tocados por Ti. É o que eu te peço, no nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus irmãos, por que eu quis falar sobre esse texto, essa palavra hoje? Eu estava orando desde que o pastor Nelson me convidou, o que eu iria pregar. Fiquei em dúvida entre duas passagens das Escrituras. E eu quis vir para essa por um motivo específico, bem simples. Nos nossos dias a gente tem perdido de vista o que essa declaração de João, ela de fato afirma para nós. E essa perda de vista, ela acontece em alguns níveis. Para alguns, essa perda de vista, ela é tão desfigurada, que já se propõe até que nós deveríamos, na verdade, revisar a Bíblia, propor uma nova interpretação em que Deus tolerasse o pecado, tolerasse o pecador e aceitasse as pessoas do jeito que elas são, sem que elas precisassem mudar as suas vidas. Por outro lado, como cristãos, pelo fato de estarmos todos os domingos juntos aqui cultuando ao Senhor, às quartas-feiras, em outras programações durante tantos anos, a gente corre o risco de banalizar algumas verdades que a Escritura traz para nós, não de uma perspectiva maligna mesmo, na intenção de distorcer, mas pelo fato de estarmos acostumados com Deus. E algumas verdades não pesarem tanto para as nossas vidas como elas deveriam pesar. Diante dessa realidade, por que eu quero tratar esse texto? João, através dele, ele vai propor para nós aqui, de fato, uma espécie de contemplação de quem Deus é. João está escrevendo essa carta lá por volta do ano 91, 92 ali, já no final da sua vida. Ele se encontra provavelmente em Patmos. Eu acredito que ele não foi ainda libertado do seu exílio, e ele está escrevendo essa carta para uma igreja em específico, igreja de Éfeso, igreja que ele pastoreou, que Timóteo pastoreou, porque naquela igreja em específico
uma heresia estava surgindo. Lembra que Paulo, em Atos capítulo 20, ele vai chamar os presbíteros, os pastores de Éfeso, e vai fazer uma profecia ali, ele vai profetizar algo acerca daquela igreja, de que após a morte dele, lobos devoradores sairiam de dentro daquela liderança para tentar destruir o povo de Deus e buscar discípulos para si mesmos. A profecia de Paulo de fato se cumpre. Timóteo pastoreia aquela igreja, Timóteo morre, é assassinado, debaixo ainda do império de Domiciano, o mesmo que exilou e tentou matar João. E João também é um dos pastores daquela comunidade. Mas João escreve não só preocupado com aquela comunidade, ele escreve preocupado que as comunidades ao redor de Éfeso, ali possivelmente na Ásia Menor, elas também fossem alertadas sobre o perigo que elas poderiam correr. E que perigo é esse, pastor? De fato, a profecia de Paulo estava certa. Falsos mestres saíram do meio da igreja, João vai dizer isso no capítulo 2. Eles estavam geograficamente na igreja, mas nunca fizeram parte do povo. E esses falsos mestres estavam defendendo algumas coisas muito doidas. Estavam defendendo interpretações pessoais de Jesus. Eles estavam dizendo que Jesus não era o Cristo, ele não era o Messias. E diante dessa declaração, eles estavam talvez dizendo que esse Messias não veio em carne, possivelmente a ideia de que ele não era de verdade, talvez uma influência de uma seita pré-gnóstica chamada docetismo, que dizia que Jesus era tipo um holograma, assim, se passava a mão dentro dele. Talvez eu sou mais inclinado a essa. Eles estivessem dizendo que Jesus não encarnou. Ele não é o Messias, porque o Messias nem encarnar, não encarnou sequer. Porque o Messias não encarna para morrer. Negando a realidade de quem Jesus é. Talvez como implicação estivessem negando que Jesus ressuscitou de verdade. Que ele de fato voltou à vida corporalmente. E diante dessa interpretação equivocada de Jesus, que João no capítulo 5, verso 21 vai chamar de idolatria, eles estavam tendo, consequentemente, interpretações erradas da vida cristã. Eles estavam dizendo, por exemplo, que dava para viver em pecado, que alguns comportamentos são toleráveis por Deus. Deus aceita. Deus não vê tanto problema assim, porque ele também ele tem esse tipo de tolerância com o pecado. Na verdade, as nossas intenções, elas não precisam ser necessariamente intenções de amor. A gente pode se mover por outras intenções, por egoísmo, por ganância, por avareza, por ódio, por ira. Não há problema. E nessa carta, João vai pegar esses 3 pilares fundamentais para tentar resolver esse problema, para aqueles irmãos que estavam encarando isso, que estavam os entristecendo, porque são pessoas que eles poderiam ter vivido muito tempo, amavam, talvez foram discipulados ou discipulavam e agora estavam anunciando outro Jesus. Entristecidos também porque talvez estivessem começando a duvidar se creram no Jesus verdadeiro. Se de fato então eles tinham uma vida eterna. E João escreve para dizer, olha gente, tudo que eu estou escrevendo é como se fosse uma confissão de fé, para que vocês se autoavaliem. Eu vou pressupor que todos são crentes, que estão recebendo essa carta. Mas vocês mesmos façam um exercício de autoavaliação para verem se de fato são cristãos. E a partir disso entendam quem é de dentro e quem é de fora. Quem não é cristão. Para que assim a alegria de vocês seja restaurada, vocês de fato tenham comunhão com Deus, vocês de fato tenham comunhão com o outro, vocês de fato vivam a vida de Deus. É por isso que João está escrevendo. E diante da nossa realidade que eu acabei de citar, seja do risco daqueles que têm deturpado a fé cristã com uma linguagem muito sutil, uma linguagem repleta de argumentos amorosos, ou o risco da gente acabar ficando acostumado com a presença de Deus. João quer nos ajudar a ter a visão correta das coisas. E aqui então, nesse versículo capítulo 5, o que é que João já fez? Primeira coisa que a gente precisa saber sobre esse texto é que esse texto ele deve ser lido em explícita continuidade com o que João falou nos versículos 1 até o 4, que eu vou resumir para vocês. Por que deve ser lido em explícita continuidade? João dá alguns dispositivos para nós. Primeiro, acredito que só a corrigida fiel tem uma conjunçãozinha no começo,
que a NVI não traz, nem a NVT, acho que a ARA também não traz, que é a conjunção e. E esta é a mensagem. Então isso já lança para nós a ideia de que ele não parou de falar do mesmo assunto. Segundo, ele usa algumas palavras para nos conectar. Palavras como mensagem, que ele diz lá no versículo 2. Palavras como ouvimos, da parte dele, que ele também cita no verso 2 ou verso 3. E a palavra que ele vai usar aqui, transmitimos, que tem relação com a palavra proclamamos. Então ele quer que nós leiamos essa declaração em firme conexão com o que ele acabou de anunciar, dos versos 1 a 4. E você vai perguntar para mim, pastor João Nelson, o que foi que João falou dos versos 1 a 4? Rapidamente aqui, 2 minutos para você. Primeiro, o que ele fala dos versos 1 a 4 é onde ele coloca todos os dispositivos que ele pode para chamar a atenção dos leitores. Ele coloca no negrito, no itálico, sublinhado, com círculo, até a gramática ele escreve aparentemente errado, para chamar a atenção, para que se olhe para o que ele fala nesse começo que nós chamamos de prólogo de 1 João. Dada a importância do que ele está falando ali. Na verdade, tudo que ele fala ali é o que ele vai desenvolver na carta, mas aquelas verdades precisam estar ancoradas na mente, especialmente diante da declaração que ele fez no verso 5. E que verdades são essas, pastor? Primeiro, aquele que estava desde o princípio com Deus, a palavra da vida, a vida eterna. Esse Jesus que vimos, ouvimos, testificamos, as nossas mãos apalparam, nós testemunhamos e proclamamos. Esse Jesus, ele é verdadeiramente Deus. Ele é Deus. Mas ele não somente é Deus. A gente o viu, a gente ouviu, nós tocamos nele. Ele é homem. Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E João quer que nós assumamos essas duas verdades de forma equilibrada. Mas ele conecta que essas duas verdades é aquilo que eles testemunharam como pessoas que estavam diante dele e proclamaram, anunciaram, como tendo a sua pessoa como fonte imediata. O que ele está dizendo é, ele é verdadeiramente Deus, ele é verdadeiramente homem. E nós, os apóstolos, é que temos o verdadeiro testemunho sobre ele. Não escutem qualquer um falando sobre quem é Jesus. Somos nós, os apóstolos, a Escritura, que dá o verdadeiro testemunho acerca dele, porque fomos nós que estivemos com ele. E aí João conecta tudo isso para dizer assim, a gente está falando para que vocês, ao crerem nesse Jesus, tenham a vida eterna. Vida eterna em João, vida, tem 10 conceitos ligados à vida, a gente não vai desenvolver aqui. E ao terem vida eterna, terão comunhão com Deus e comunhão com o povo de Deus. Estão comigo até aqui? Pronto, eu quero que tudo isso fique na cabeça de vocês, para a gente poder ler esse texto. É isso que João quer. Segunda coisa que nós podemos falar sobre esse texto. Há aqui um destaque da parte de João, para que nós atentemos para o que foi ouvido. Dentro dessa pequena sentença, o que ele mais chama a atenção para nós é o que foi ouvido. A mensagem em si. Inclusive, a palavra transmitimos, ela tem uma nuance de algo que é focado na mensagem mesmo. Então, tanto mensagem, ouvidos em destaque, transmitimos, é para chamar a nossa atenção de que, novamente, o que importa saber sobre Jesus, o que importa saber sobre Deus, tem base no testemunho dos apóstolos, que está nas Escrituras para nós. Terceira coisa que nós precisamos falar sobre esse texto antes de explicá-lo. Essa declaração de João do versículo 5, ela vai ser a base teológica para tudo que João vai falar no resto do capítulo 1, parte do capítulo 2 e em alguns outros momentos da carta, capítulo 3, capítulo 4. Portanto, Deus, para João aqui, ele é a base de toda a moralidade e espiritualidade humana. Ainda que na conexão desse texto, ele vai tratar a vida das pessoas e aquilo que elas proclamam sobre a vida, em termos de moralidade e espiritualidade. Deus, sendo luz,
é o fundamento teológico para a gente poder pensar essas coisas. Portanto, para ter comunhão com Deus, só é possível, que João está querendo dizer, nos próprios termos de Deus, e não nos nossos. Então, o que nós temos aqui é uma declaração sobre aquilo que nós precisamos crer corretamente, o que nós chamamos na história de ortodoxia. Crer corretamente é um elemento sine qua non, é um elemento fundamental para que você de fato tenha comunhão com Deus e com Jesus. Se a sua crença acerca de Jesus, como João falou, e de Deus aqui nessa declaração, está em alguma medida equivocada, Ele quer que você autoavalie e diga: vixe, será que eu sou crente mesmo? Será que eu entendi tudo certo? Entrando então no nosso texto. Ok até aqui? Vamos lá. Vamos para o nosso texto. Nosso texto então, João começa dizendo: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. E apenas para reforçar, João está deixando claro agora, em destaque para nós, que ele quer que nós atentemos para essa mensagem, que os nossos olhos se voltem para essa mensagem. E que mensagem é essa, João, que você diz que ouviu dele? Dele quem? De Jesus. Ele diz que ouviu de Jesus que Deus é luz e não há treva nenhuma nele. Primeira coisa aqui, João apresenta para nós algo que é comum da sua teologia, que é esses contrastes que ele faz. No caso aqui, o contraste entre luz e trevas. E a gente precisa entender que esse contraste ele era comum no pensamento do mundo antigo, tá bom? Os corranitas pensavam essas coisas, acerca de algo nesse sentido. Os judeus helênicos, como Filo, pensavam algumas coisas. Geralmente os helênicos, muito ligados à ideia só de iluminação mental, no sentido de que Deus é luz, então Ele ilumina a nossa mente, e só isso. Ele nos dá uma razão melhor, Ele nos deixa mais clara a nossa cabeça. Mas no Antigo Testamento é onde nós vamos encontrar mais conexões para o que João está querendo dizer para nós, sobre o que significa dizer que Deus é luz. Para João, dizer que Deus é luz no Antigo Testamento, por diversas passagens, como Salmo 36, 43, 89, 104, Abacuque capítulo 3, Isaías 60, caracterizar Deus como luz significa dizer duas coisas acerca de Deus. Ou três, pelo menos. Significa dizer que Ele é a verdade absoluta. A Tua palavra é lâmpada para os meus pés, porque eu estou na Tua luz, os meus caminhos são iluminados. Ele é a verdade absoluta sobre a vida. Significa dizer também que Ele é a pureza absoluta. Abacuque vai dizer que Ele é tão puro de olhos que Ele não pode sequer contemplar o mal. Ele é absolutamente puro. E significa dizer também que Ele é absolutamente glorioso. A sua glória é incomparável. Êxodo capítulo 15, verso 11, Moisés, diante de tudo que Deus faz, vai dizer: quem é como Tu, ó Deus, excelso em santidade. Os salmistas vão dizer: Tu habita em glória. Paulo vai dizer a Timóteo: Ele habita em luz inacessível, a sua glória é absoluta, grandiosa. Nós cantamos aqui agora que Ele é santo, santo, Ele é totalmente outro. E essa é a conclusão diante dessa realidade do Antigo Testamento. Uma vez que Ele é a pura verdade absoluta, Ele é a pureza absoluta e habita em glória absoluta, nós estamos falando de um ser que é totalmente outro. Nada na criação se compara a Ele. Nós mesmos somos mera imagem e semelhança, nós não somos Ele. Inclusive não podemos medi-lo a partir de nós, ou conceituá-lo a partir de nós, porque não há nenhum nível mínimo que seja de comparação. Ele é totalmente outro. Ele é a pureza absoluta. Ele é a glória perfeita. Portanto, Ele é totalmente transcendente dessa criação. Ele não tem nenhum tipo de semelhança ou toque em que a criação é igual a Ele. Ele é distinto dela. Ela veio a existir por causa dEle, na sua infinitude, na sua grandeza. É isso que o Antigo Testamento traz para nós, como nós pensamos em luz. Então é essa figura grandiosa que está aqui subentendido já,
quando João diz que Deus é luz. Só que a gente encontra um probleminha. Porque tá bom, João, Deus é essa grandiosidade toda, e você disse que ouviu esse de Jesus. Onde? Onde foi que Jesus disse que Deus é luz? E se você for para os evangelhos, mesmo no evangelho de João, em nenhum lugar, Jesus vai dizer essa expressão exata, Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Porém, lembra o que João quer que nós tenhamos em mente ao ler essa declaração? Ele quer que na nossa mente esteja muito claro algumas verdades, especialmente sobre Jesus. Que Jesus é verdadeiramente homem, mas Ele é verdadeiramente Deus. Onde foi que Jesus disse que Deus é luz? João capítulo 12, João capítulo 1, capítulo 3. Mas no capítulo 12, e antes do capítulo 12 também, Jesus vai falar assim, ó: eu sou a luz dos homens. Eu sou a luz do mundo. Onde foi que Jesus disse que Deus é luz? Quando Ele afirmou Ele ser a luz. Que João está reforçando para nós aqui, Jesus é Deus. Aí se você pegar um TJ, você manda ele aprender português e ler isso aqui, né? Vai ficar mais na cara impossível. Mas ao então entendermos que é Jesus, o Deus que se revela para nós, que é esse Deus absoluto em santidade, absoluto na verdade, absoluto em glória, Ele vai conectar essa ideia de luz, primeiro com a chegada daquele que é a própria luz. João capítulo 1, verso 4 diz, e Ele era a luz dos homens, que ilumina todas as coisas. E ao conectar essa ideia de luz, a ideia aqui é de trazer verdadeira vida a ser recebida por aqueles que creem em Jesus. Ele já falou isso no capítulo aqui do prólogo. Capítulo 1, verso 2, ele diz, e ouvimos da palavra da vida. A vida eterna estava diante de Deus. Jesus, Ele também fala, eu sou a ressurreição e a vida. O Pai deu a mim para que eu tenha vida em mim mesmo, e eu dou a quem eu quiser. E Jesus ser essa luz é também ser esse que doa a vida de Deus para quem Ele quer. Portanto, saber que Deus é luz, além de saber que Ele é absoluto em verdade, Ele é absoluto em pureza, Ele é a glória absoluta, significa dizer que Ele também é aquele que possui a verdadeira vida. Mas João também conecta no seu evangelho a palavra luz com a ideia de categoria moral, e ele vai fazer isso também na sua carta. Lá nos evangelhos, por exemplo, no capítulo 3 ele vai dizer que os homens, ele vai dizer assim, e a luz veio ao mundo, planeta Terra, o mundo foi criado por Ele, o universo, mas o mundo não o recebeu, aquelas pessoas para quem Ele veio. Por quê? João vai dizer, porque eles amaram mais as trevas do que a luz. Mas na frente, capítulo 11, se não me engano, ele vai dizer que eles não querem vir para a luz para que as suas más obras não sejam reveladas. Ele conecta também o fato de Deus ser luz com um elemento moral, com a ideia de que, então, essa luz significa pureza em alguma medida. Ora, sendo Jesus Deus, autoafirmando-se a própria luz, o apóstolo está afirmando que esse Jesus, Ele é a verdadeira vida, Ele é absolutamente puro em santidade, Ele é a verdade absoluta, é Ele que é absoluto em glória, é Ele que faz Deus revelado para nós. Só que João não para somente dizendo que Deus é luz, ele quer deixar muito claro para nós a absoluta grandeza, majestade, santidade de Deus. Ele diz que Deus é luz positivamente, agora ele vai reforçar que Deus é luz, dizendo o contrário. Nele não há treva nenhuma. E aqui ele usa dois negativos para deixar bem claro que não existe um mínimo de impureza, seja moral, seja intelectual ou de atos,
em Deus. Ele não tem treva nenhuma. Ele é absoluto em santidade, completamente perfeito em pureza. Não existe um traço de malignidade sequer no seu ser. Ora, se os docetas diziam ali como pregnósticos, não, Jesus não é de carne e osso, não, porque a carne é má. Ele está dizendo, não, ele é homem verdadeiramente, é Deus verdadeiramente, e não tem nenhum traço de malignidade no seu ser. Ele é perfeito, absolutamente. Mas aí, João vai tentar ampliar para nós esse conceito. Primeiro mostrando que isso é uma verdade no Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 32 vai dizer que tudo que Deus faz é bom, perfeito, e nenhuma de suas obras são más. No Salmo 92 ele vai citar algo semelhante. Não é uma ideia nova, Jesus está revelando quem Deus é. Só que trevas, em 1 João, vai estar paralelo nesses versículos com a ideia de mentira. Veja no verso 6, se afirmamos que temos comunhão com Ele, andamos nas trevas e mentimos. Trevas tem relação com falsidade, com mentira. Portanto, dizer, como alguns falsos mestres poderiam estar dizendo, que há algum traço de malignidade na pessoa de Jesus, é dizer que há malignidade em Deus, e isso é mentira. E quem é o pai da mentira? O diabo. Para reforçar a ideia de que a comunhão dessas pessoas não é com Deus, não é com Jesus, é com outro ser. Além disso, João sugere nos versos seguintes uma conexão inferida entre trevas e pecado. Ele vai dizer ainda no verso 7, se andamos na luz como ele estamos na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Andar em trevas é estar morto, andando em pecado. Em Deus não existe pecado. Em nada do seu ser, em nada das suas obras, um traço sequer de pecaminosidade. Só pureza. O ponto de João, então, é que Deus, revelado em Jesus, o Deus verdadeiro, o homem verdadeiro, é luz e não há trevas nenhuma nele, ou de outro modo, ele é absoluto em santidade. E não há nele nenhum traço de impureza, inclusive no homem Deus Jesus. E aí eu queria dar um salto para que a gente ampliasse então a nossa visão sobre santidade. Porque se João está declarando isso, se isso é fundamento teológico para pensar muita coisa que ele vai falar na carta, está em íntima conexão com a revelação de Jesus, é porque de fato entender a santidade de Deus, ou ter ela como que pintada diante dos nossos olhos, contemplá-la com a nossa visão espiritual, é fundamental para a gente ter uma vida cristã saudável. E aí então a gente precisa meditar sobre a santidade de Deus. E aqui eu vou lançar mão de um autor que eu gosto bastante, um pastor, teólogo chamado Arthur W. Pink, que tem um ótimo trabalho sobre isso. Eu também olhei algumas coisas do R.C. Sproul, que está com o Senhor. Também olhei algumas coisas de um puritano que eu gosto muito, Stephen Charnock, numa obra dele pequena sobre santidade de Deus. E a gente vai meditar agora. O que significa dizer que Deus é absoluto em santidade? Significa dizer o seguinte, muitas vezes na Escritura, Deus é intitulado de o Santo. O Santo de Jacó, o Santo. Porque nele se acha a soma de todas as excelências morais. É por isso que ele é chamado assim. Ele é aquele que é a pureza absoluta. Mas dizer que Deus é santo também precisa ser ampliado. Significa dizer que essa santidade absoluta é a excelência propriamente dita da natureza divina. Êxodo capítulo 15, verso 11, como eu falei, depois dos sinais, dos milagres, de tudo que Deus faz pelo povo, abre o mar, Moisés vai cantar, olha para Deus e diz assim, quem é como tu? Excelso em santidade. E o que Moisés está falando é, olha tudo o que aconteceu e que nós vimos.
E eu consigo contemplar por meio de tuas obras a tua grandiosidade. Quem é santo como tu? Perfeito, excelso na sua grandiosidade e majestade. É a grande beleza do Senhor. Em 2 Crônicas, capítulo 20, os levitas são chamados para cantar sobre a beleza da santidade de Deus. A sua excelsa santidade é aquilo que o torna belo, é aquilo que o torna admirável, é aquilo que o torna venerável, é aquilo que o torna digno de adoração. Stephen Charnock, no livro dele lá, a Revelação e a santidade, e os atributos de Deus e a santidade de Deus, ele diz o seguinte sobre isso: o poder é a mão ou o braço de Jesus. A onisciência são seus olhos. A misericórdia as suas entranhas e a eternidade a sua duração. Mas a sua beleza é a sua santidade. É essa pureza, a totalidade do bem, do belo, do bom. Quando a gente vai para as Escrituras, Deus é mais exposto por essa parte da sua dignidade do que por qualquer outra. Santidade é fixada ao seu nome mais do que qualquer outro atributo. A gente sabe que tem Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Sevaot. Mas santo supera em todas as vezes que é conectado ao nome de Deus. E não somente isso. Stephen Charnock diz que esse é o maior título de honra de Deus. E que por isso faz transparecer a sua majestade e o fato dele ser digno de ser adorado. É o único atributo de Deus repetido 3 vezes em toda a Escritura. Lá em Isaías 6 e lá em Apocalipse. Lembra que no judaísmo, na escrita lá do hebraico, não tinha como dar destaque, como tem no grego. Como é que eu faço para destacar? No judaísmo não tinha, na língua hebraica, no paleo hebraico não tem. Como é que eu faço? Eu faço repetição, para enfatizar alguma coisa. E só um atributo de Deus é sempre repetido 3 vezes, quando contemplado na sua majestade. Tanto em Isaías 6 como em Apocalipse. A gente cantou: Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Isso reforça a ideia da sua perfeição, grandeza e majestade, daquele que é absolutamente santo diante de nós. De tal modo que esse atributo, a sua santidade, permeia todos os outros. O amor de Deus é santo. A verdade de Deus é santa. O julgamento e a providência divinas são santos. A sua ira e a sua misericórdia são santos. E todos os seus atributos são santos. A santidade do Senhor é expressa em todas as suas obras. Salmo 145, verso 17 vai dizer: em tudo que tu fazes, todas as tuas obras, elas são perfeitas. Não há nada que Deus faça em sua providência, em sua ação, que possa ser dito por nós que é mal, pecaminoso, errado. Deus escreve certo por linhas certas. Tudo que Ele faz é absolutamente santo. E aqui uma aplicação fora do tempo. No dia que a angústia bater a sua porta, a dor chegar ao seu coração, lembre-se dessa visão de Deus. E não vai dizer: ah, Deus é mau por fazer isso comigo. Ele é santo em tudo que faz. A santidade de Deus se revela na sua instrução, na sua lei. A palavra de Deus é santa. Provérbios vai dizer isso, capítulo 3, capítulo 15, o salmista vai falar que a tua lei é perfeita. Paulo vai dizer no capítulo 7 de Romanos, quando questionado: quando conheci o mandamento, então o pecado veio, tomou conta de mim e me sobrepujou. E aí você pode perguntar: o mandamento é mau? E Paulo vai dizer: não, a lei é pura, santa e boa.
mal é você, elemento. A desgraça está em você, não na palavra do Senhor. Ela é perfeita. Eu segui os mandamentos do Senhor e a minha vida não deu certo, porque o problema é você, não é Deus. O mandamento dele está correto. A palavra dele é boa, perfeita, inclusive condenando o pecado e o pecador. Ele é explícito quanto a isso. Provérbios vai dizer que ele perdoa, mas não inocenta o culpado. Não existe a possibilidade na palavra dele, que é perfeita, verdadeira, santa, pura e boa, de dizer que há algum erro da parte de Deus. Naquele tempo as pessoas não tinham essa identidade de gênero de hoje, de achar que é um cachorro, que é um ventilador, e aí ter relações com essas coisas. É porque não tinha naquela época. Bobagem. Isso é Satanás querendo usar a linguagem bonita para mascarar pecados desprezíveis que Deus diz: isso é pecado, digno de condenação, de ira, como todos os outros pecados. A palavra dele é perfeita porque ele é perfeito. A santidade absoluta de Deus, inclusive, uma vez que ele é tão perfeito, absoluto na sua grandeza santa, é que isso requer sacrifício para que nós possamos ter comunhão com ele. Hebreus capítulo 9, verso 22 vai dizer que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Ninguém, ouça bem, ninguém pode estar diante de Deus sem que sangue seja antes derramado. Recentemente o Papa, o vigarista de Cristo, falou que toda religião leva a Deus. Algumas pessoas vieram falar comigo: pastor, como é que pode? Mas é verdade, ele está certo. Toda religião leva a Deus, como juiz ou como redentor. Todos vão comparecer, mas para permanecer diante dele é necessário derramamento de sangue. Derramamento esse, inclusive, cuja o maior, mais perfeito, suficiente, definitivo, é aquele que Jesus realizou na cruz do Calvário. Se nós estamos aqui hoje, como povo de Deus, aqueles que são crentes aqui, é por causa de Jesus. Porque ele derramou o sangue dele. Não fosse isso, seríamos fulminados pela ousadia de tentar estar diante de Deus de forma impura. A santidade absoluta de Deus, então, se revela no seu grau mais palpável na cruz do Calvário. Para que nós pudéssemos ser reconciliados com Ele, o universo pudesse ser reconciliado com Ele, foi necessário que Deus assassinasse de forma premeditada o seu próprio Filho. Entender a santidade absoluta de Deus é para fazer a gente olhar e contemplar o Evangelho na sua grandeza. Que às vezes, como eu falei, a gente se acostuma com essas coisas. Foi preciso sangue divino ser derramado mediante tortura, humilhação pública e morte. Foi necessário que a ira de Deus, que é santa, derramada com a sua onipotência, fosse jogado sobre o Filho de Deus. De tal forma incompreensível que eu ainda não li ninguém que me convencesse, que em um determinado momento a gente tem
seja lá o que é aquilo dentro da Trindade. Quando Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Isso tudo revela o quanto Deus é santo. O quanto não se deve brincar com Deus. Brincar de ser crente. Entender essa grandeza desse evangelho que revela essa absoluta santidade que exige justiça. Por isso, essa absoluta santidade de Deus requer que nós nos aproximemos dele com a consciência e a postura de vidas corretas. Quando Deus chega lá no monte, lá no Sinai, ele diz assim para o povo: mande o povo, se não me engano, por 3 dias que se consagre. Aos casados se abstenham, façam jejuns, orem, eu quero consagração absoluta de todo o povo, porque eu vou descer. E ninguém toque no monte. Mesmo o animal que tocar, morrerá, porque eu descerei em glória. E a visão, quando eles são acordados por um barulho ensurdecedor, como de muitas trombetas, é que o monte fumegava, fumaça saía do monte, ele tremia, e no seu ápice, no seu cume, como que fogo e raios estavam saindo dali. A visão era aterradora. Contemplar essa majestade, contemplar essa grandeza, essa absoluta santidade de Deus, levou o povo a entrar em pânico, a ponto de dizer: Moisés, vai tu, vai você sozinho, porque se a gente for, a gente morre. E eles estavam se consagrando. Isaías tem essa mesma percepção, quando no capítulo 6 ele tem uma visão dessa absoluta santidade de Deus. A reação de Isaías é: ai de mim. Quer dizer, pronto, eu vou ser fulminado aqui. Eu sou só um homem, eu sou pecador. Ele começa a confessar os pecados, né? Eu sou pecador, eu vivo no meio de uma ruma de gente pecadora, meus lábios são pecadores. Ele começa a ser exposto diante de tamanha grandeza. João, em Apocalipse, quando ele tem a visão do Jesus glorificado, como é que ele fica? Ele ouviu o Senhor e morri. Aí veio um anjo: aí cara, peraí, volta aí, morre não, tem mais coisa. Essa visão grandiosa de Deus é o que em Êxodo vai aparecer pela primeira vez o termo temor. Primeira vez que o povo tem temor do Senhor, é justamente a ideia de pânico, de pavor. De ficar completamente angustiado, desesperado diante de um Deus tão grandiosamente santo. Então, temor tem essa nuance de medo mesmo. A gente vai falar um pouco mais disso nas lições. Essa santidade absoluta, portanto, requer que todos se conformem a ela. 1 de Pedro, capítulo 1, 15 e 16, citando Levítico, para dizer que sejam... Começa com S, termina com quantos? Santos, como eu sou santo. O que é que João ensinou para nós aqui, para a gente ir para as lições? João está focando no ensino que ele recebeu de Jesus, quando Jesus falou dele mesmo, sua autoconsciência divina. Esse Jesus que é verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, encarnado e ressuscitado de forma corporal. Quando Jesus reafirmou, deixou claro essa informação mais fundamental, manifesta no seu evangelho, na sua encarnação, ministério, morte e ressurreição. Deus é luz, e nele não tem nenhum resquício mínimo que seja de trevas. Ele é absoluto em santidade. E aqui eu quero trazer algumas lições diante disso para as nossas vidas, amém? Primeira lição. Toda a vida cristã precisa começar do fundamento mais importante. Ouça bem isso aqui, ouça bem. Normalmente nós temos algumas dificuldades em fazer essa conexão agora. Toda a vida cristã precisa começar do fundamento mais importante. Deus é absolutamente santo. Esta santidade que permeia todo o ser de Deus
do seu ser, dos seus atos, exige uma resposta à altura da nossa parte em todas as dimensões do nosso ser. Portanto, os nossos pensamentos precisam ser santos. A gente não pode ser dominado por eles, a gente precisa corrigi-los, precisa bani-los, para que eles sejam santificados. As nossas emoções precisam ser santas. Eu preciso me alegrar com o que Deus se alegra. Eu preciso ficar amando aquilo que Deus ama. Eu preciso me entristecer com o que Deus se entristece. Eu preciso odiar o que Deus odeia. As minhas emoções precisam ser santificadas. E quando a gente fala de emoções, a gente está falando daquilo que nós valorizamos. Aquilo que nós consideramos valioso e nos alegra, e aquilo que nós consideramos menos valioso ou desprezível e nos entristece, precisam ser santificados para estar em acordo com aquilo que Deus diz que é valioso, com aquilo que Deus diz que é desprezível. Mas também as nossas conversas precisam ser santas. Isso inclui as brincadeiras que a gente faz. Que algumas vezes são brincadeiras com coisas que Deus diz, isso é desprezível. Eu tenho ódio disso. Pessoas que vivem assim, eu vou matar. O Paul Washer, numa pregação há alguns anos atrás, na Consciência Cristã, inclusive disse: você quer conhecer um homem de Deus? Convive com ele e vê as conversas que ele tem. Do que é que ele tanto fala? Como é que ele brinca? Como é que ele conversa? Mas precisam também tocar nas nossas relações. Maridos, a forma como vocês vivem com as suas esposas precisa ser santa. Esposas, a forma com que vocês vivem com seus maridos precisa ser santificado. Pais, as formas com que vocês cuidam, orientam, educam seus filhos precisa ser santa. Filhos, modo com que vocês se relacionam, obedecem, se submetem aos pais de vocês precisa ser santo. Igreja, as nossas relações, as nossas amizades, a nossa comunhão, também com as pessoas do trabalho, com as pessoas de colégio, faculdade ou do lazer, precisam ser santas. Hoje é que dia, hein? 22. Ontem foi aniversário de um grande amigo meu de infância. Estava até comentando com a minha mãe isso hoje. É um amigo meu ele é meu amigo desde os 2 anos de idade. E todos os dias eu oro pela vida dele, para ele ser salvo e prego, sempre que ele manda alguma coisa. Ele manda assim: ei cara, tu viu esse negócio da política? Pois não é, mas entrega a tua vida para Jesus, bicho, deixa de ser vergonha. Nada a ver os assuntos, né? E aí era aniversário dele ontem, ele disse assim: cara, eu mandei parabéns, ele: cara, eu vou fazer meu aniversário hoje, mas eu não te convidei, porque a turma que vai vir é pesada, e não é um ambiente que tu vai querer andar não. Aí eu olhei para a mãe: mãe, o testemunho tá bom. Se ele sabe que esse tipo de coisa eu não vou tolerar, então o testemunho está em dias. É como um aluno meu, um senhor de idade, perverso, pecador assim, já se entregou à devassidão. Mandou para mim um negócio lá, imoral. Eu: rapaz, que é isso? Ele: pelo amor de Deus, ele passou um mês me pedindo perdão. Não me abandone não, deixe de dar aula para mim não, não sei o quê, me perdoe, não sei o quê. Bom senso. Aí quando tem alguém perto, ele: não vou falar disso aqui não, porque o Nelson não gosta não. As nossas relações precisam ser santificadas. Todas as nossas ações precisam ser santificadas. Como é que você trabalha?
É de forma santa? É como Deus se alegra? Como são seus estudos? É como Deus se alegra ou você é o último da sala? Como é que é o seu lazer? Você brinca com o que Deus gosta? As suas diversões é com aquilo que Deus considera aprovado, louvável diante dele? O que é que você assiste? Segue no Instagram? O que é que você escuta de música? Está sendo santificado? Todos os nossos atos precisam ser santos, porque Ele é absoluto em santidade. Segunda lição, estou caminhando para o final. Eu não sei mais quanto tempo eu tenho, me perdi. Nem pode me ajudar aí? Quanto tempo aí, Nelson? Me ajuda aí, por favor. Ok, tem um tempo, dá certo. Obrigado. Segunda lição. Porque Deus é absolutamente santo, Ele é o padrão para toda essa realidade criada. Ele é a própria verdade santa, de tal forma que toda informação precisa encontrar em Deus o amém. Então, se alguém vem e diz assim, mas é porque você não entende, você tem que amar. Mentira. Deus diz que isso é pecado. Não, mas isso aí é porque você quer ser legalista, você é muito religioso. Não, é porque Deus é a fonte da verdade. Mas eu sinto isso. Não me interessa. Sinta você e o diabo. É o que Deus fala que é verdade, que importa. E nós vivemos na era justamente da pós-verdade. O que é a pós-verdade? A gente saiu da pós-modernidade. A pós-modernidade era aquela era que as pessoas diziam, existe uma verdade e cada pessoa tem um frame, né? Tem só um ponto, um recorte da verdade. Mas a verdade tem. A gente está na pós-verdade. Na pós-verdade é assim, ó. Pós-verdade é o que eu sinto. Então, se eu sinto que hoje eu sou uma caixa de som, eu posso ter minhas relações com a caixa de som, ou com um cabo desse, eu posso fazer. E aí alguns vão dizer que a pessoa, então, ela se sente uma criança. E por isso ela pode ter relação com uma criança. Tudo isso é diabólico, porque não encontra em Deus o amém. Porque Ele é o fundamento de toda verdade. Porque é Ele que é absolutamente santo, totalmente incontaminado, sem nenhum traço de malignidade, de erro, de equívoco, de problema. Ele é perfeito em santidade. Terceira lição. Confundir ou modificar essa verdade sobre Deus é desfigurar completamente toda a revelação das Escrituras e lançar-se na mais desprezível idolatria. Tentar reinterpretar isso aqui sobre Deus é criar um Deus para você. Mas eu amo Jesus. Mentira, o seu Jesus é um ídolo que você fabricou para satisfazer a podridão dos seus pecados que estão no seu coração. É Deus quem se revela a nós, e João está dizendo, somos nós os apóstolos, que sabemos quem é Jesus e o que Ele falou. Não é qualquer espírito, capítulo 4 de João. Não é qualquer um que diga, mas o Senhor está me dizendo agora, mas os tempos estão mostrando que Deus está agindo de forma diferente. Não é nada disso. É Deus quem se revela, como se revelou em Jesus, e passou para nós através dos apóstolos e profetas, em sua palavra. Ele é que se revela, e qualquer tentativa de reinterpretá-lo em questões tão claras como essa, é virar um idólatra. É o alerta de João no capítulo 5, verso 21. Filhinhos, cuidado com a idolatria. E a idolatria que ele está falando é essa. Você pode ter um Jesus pessoal. Pastor, essa sua palavra é muito dura. A exigência de Deus é muito alta. É isso mesmo. Não, pastor, mas Deus conhece o meu coração. Ele sabe, Deus. Deus sabe que eu posto aquela foto pelada na internet com o versículo, o Senhor é bom. Mas Ele sabe no meu coração que eu amo. Sabe tanto, minha filha, que vai lhe mandar para o inferno. A exigência dele é alta. Ele é absolutamente
santo. E uma vez que Deus é absolutamente santo, é bom saber disso. Não pense que alguém que praticar o mal vai escapar impune. Ninguém que praticar o mal escapará impune dele. Todos comparecerão diante do seu tribunal, ou já estão julgados no inferno, ou serão julgados para ser lançados no lago de fogo. Mas todos que viverem praticando o mal, por menor que seja, Tiago vai dizer para nós que quebrar uma única lei, mentiu, acabou-se. Mentiu uma vez na vida, acabou, pronto, você já é condenado ao inferno. É suficiente para ser condenado por tudo. Ninguém que praticar o mal vai escapar impune de Deus. Primeiro que isso traz para nós esperança para a injustiça que nós vemos nos nossos dias, seja quais forem elas. Para ter a certeza de que por mais injustiças que sejam praticadas, maldades que sejam feitas, inclusive contra o povo de Deus, estas pessoas encontrarão um dia um cordeiro irado, que irá julgá-las de acordo com as suas obras, e derramará toda a sua santa ira sobre elas. A santidade absoluta de Deus reivindica a sua santa justiça. É por ele ser perfeitamente santo, absoluto em santidade, que a sua justiça é evocada, é provocada por essa santidade, quando o mal é praticado. E diante disso, a sua ira se acende, e é necessário que ela seja saciada. E aí, no final, gente, última lição, somente Cristo satisfaz a santidade de Deus na obra dele de reconciliação cósmica. Nenhum de nós aqui é capaz de abrir os portões do céu com as forças dos nossos braços ou com a mais profunda que seja a sabedoria da nossa mente. Os portais celestiais não são conquistados pela nossa força, pela nossa sabedoria, pela nossa beleza, pelo nosso dinheiro, por nada que nós possamos fazer, porque Ele é absolutamente santo. Só existe um caminho de vida eterna, que João diz que a gente tem que ter na cabeça, lembra? Qual é? Jesus Cristo, esse homem Deus. Porque para o homem é impossível se salvar. Jesus foi quem disse isso. Lembra em Marcos capítulo 10, vem aquele jovem rico. Jesus sabe que ele é idólatra, que ele ama o dinheiro. Jesus confronta ele e diz: dê tudo que você tem, que você já está com a história. Jesus nem chega a dizer que ele é mentiroso. Quando ele diz: não, eu guardo os teus mandamentos, Senhor. Aí ele fala só os mandamentos horizontais, né? Os mandamentos verticais, ele não fala. Jesus não diz que ele mente. Jesus até assume: não, eu vou assumir que ele está falando a verdade. Tá bom, cara. E os mandamentos verticais? Né? Ame a Deus sobre todas as coisas. Vamos lá, dê todo esse dinheiro, porque Jesus sabia que ele amava mais o dinheiro. E aí, chorando, entristecido, a linguagem lá de Marcos, ele sai lá chorando, entristecido, e não continua com Jesus. Os discípulos vêm e pensam: peraí, Jesus, peraí. O cara é rico. Jesus. O cara guarda os mandamentos, Senhor. Tu nem disse que ele não guardava, ele guarda. Se ele não pode ser salvo, quem é que pode? Jesus responde: ninguém. Para o homem é impossível. Só Deus pode salvar. E essa salvação, portanto, para encerrar, diante desse Deus que é absolutamente santo. E João já disse para nós, aqui comigo, essa salvação é somente através de Cristo. Ela é recebida somente pela graça. Não existe esforço ou mérito nenhum para conquistá-la. Nós nos apropriamos dela somente pela fé
nesse Jesus, o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E nós só conhecemos a este Jesus e esse Evangelho, como João diz, é o que nós ouvimos, somente pela Escritura. Não é pela cabeça de ninguém, não é pelo Papa, não é por ninguém. É somente por ela. Para que no final, nenhum de nós possamos dizer: eu tenho parte nessa glória, porque foi eu que consegui. No final, a glória é somente dele. Porque é ele que proveu todo esse evangelho majestoso, glorioso, em que ele sacrifica o seu Filho por nós, para satisfazer a sua santidade. E pela fé nos incorpora, através desse sacrifício e ressurreição, à sua família, ao seu povo, ao seu templo, nos dando até mesmo da sua natureza santa. Que esse vislumbre da santidade de Deus possa ser permanentemente fixado diante dos nossos olhos. Amém? Vamos orar?